Testemunho CCB, jovem sarou de doença policística renal no culto, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade do interior, mas dentro de mim havia uma sombra que não desaparecia. Eu tinha 23 anos, e há quase 5 convivia com um diagnóstico que aos poucos, foi roubando minha esperança, doença policística renal. Os médicos tinham sido claros desde o início. Era uma condição genética sem cura, que com o tempo levaria à insuficiência renal, diálise e talvez, um transplante. Minha mãe, que também carregava a mesma doença, já enfrentava as consequências avançadas, e isso só aumentava meu medo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, tinha um plano que eu ainda não podia ver. Tudo começou com dores nas costas que eu atribuía ao cansaço do trabalho. Eu era ajudante de pedreiro, e o esforço físico fazia parte do meu dia a dia. Mas as dores não passavam. Depois vieram as infecções urinárias frequentes, a pressão alta, e uma sensação constante de cansaço, como se meu corpo estivesse lutando contra algo invisível. Foi quando minha irmã, preocupada, me levou a um médico. Os exames vieram com a notícia que mudaria minha vida. Doença policística renal, estágio inicial, mas com múltiplos cistos nos 2 rins. O médico explicou que aqueles cistos iriam crescer, comprimindo os tecidos saudáveis, até que meus rins parassem de funcionar. Ele me deu medicamentos para controlar a pressão e disse que eu deveria me preparar para um futuro difícil. Eu me lembro de sair do consultório com as pernas trêmulas. Minha irmã tentou me consolar, mas eu só conseguia pensar em minha mãe, que já fazia hemodiálise 3 vezes por semana. Ver ela conectada àqueles tubos, pálida e fraca, era como olhar para meu próprio futuro. Cheguei em casa e me tranquei no quarto. Não chorei na hora, só fiquei ali, olhando para o teto, sentindo um peso no peito que não era só físico. Naquele momento, uma voz dentro de mim sussurrou: busca ao Senhor. Era como se Deus mesmo estivesse me chamando, mas minha fé estava abalada. Como um Deus de amor permitia que uma doença assim existisse? Porque eu, que sempre tentei viver direito, tinha que passar por isso. Nos dias que se seguiram, comecei a frequentar os cultos com mais assiduidade. Não era por obrigação, mas por necessidade. Precisava sentir que não estava sozinho. Os irmãos da congregação notaram minha mudança. Alguns sabiam do meu problema e oravam por mim em silêncio. Outros, sem saber, apenas me davam um abraço ou uma palavra de ânimo que naquele momento, valia mais que qualquer remédio. Mas eu ainda guardava tudo dentro de mim. Até que em uma noite de oração, o irmão que presidia o culto fez um chamado especial. Se há alguém aqui com uma necessidade, que venha à frente, que o Senhor quer operar. Meu coração bateu forte. Eu queria ir, mas o medo me paralisava. E se Deus não me ouvisse? E se a resposta fosse não? Foi então que minha tia, que sentava ao meu lado, segurou minha mão e disse: vamos, sobrinho. Deus não te chamou para te deixar assim. Ele quer te abençoar. Aquelas palavras foram como um empurrão. Levantei-me, trêmulo, e caminhei até a frente do salão. Não consegui falar nada, só chorei. O irmão que orava colocou a mão na minha cabeça e começou a clamar a Deus em voz alta: Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos, que secaste lágrimas, olha para este jovem. Ele é teu, Senhor. Livra-o desta enfermidade que o consome. Em nome de Jesus, ordenamos que estes cistos sequem, que os rins sejam restaurados, que a saúde volte a este corpo. A congregação toda se uniu na oração. Era como se uma corrente de fé me envolvesse. Naquele momento, senti algo estranho no meu corpo. Não foi uma dor, nem um alívio imediato, mas uma espécie de calor que começou nos meus rins e se espalhou por todo o meu ser. Era como se mãos invisíveis estivessem trabalhando dentro de mim. Fiquei ali de joelhos com as mãos dos irmãos sobre mim, e uma paz que não vinha de mim encheu meu coração. Quando me levantei, ainda não sabia se estava curado, mas sabia que algo havia mudado. O irmão que orou me olhou nos olhos e disse: Deus te ouviu. Vá para casa e descanse. Amanhã você verá a glória dele. Nos dias seguintes continuei tomando os remédios, mas as dores tinham diminuído. A pressão, que antes era difícil de controlar, estava normal. Eu não contei a ninguém, nem mesmo a minha família, por medo de criar expectativas. Mas uma semana depois, durante um culto de domingo, senti uma certeza no meu espírito: vá ao médico. Deus já te sarou. Dessa vez, não foi uma voz audível, mas uma convicção tão forte que não podia ignorar. Na segunda-feira, marquei novos exames. O dia da consulta chegou. Eu estava nervoso, mas também em paz. O médico, o mesmo que me dera o diagnóstico anos antes, olhou os exames com expressão de espanto. Isso não faz sentido, ele murmurou. Os cistos sumiram. Seus rins estão normais. Não há nenhum sinal da doença. Eu não disse nada, só sorri.
Ele repetiu os exames, achando que poderia ter havido um erro, mas o resultado foi o mesmo: rins sem alterações. Função renal normal. O médico balançou a cabeça, incrédulo. Isso é inexplicável. Doença policística renal não tem cura. Não há tratamento que faça os cistos desaparecerem assim. Eu só respondi: doutor, foi Deus. Ele me sarou. Quando saí do consultório, não consegui segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão. Lembrei-me de todas as noites em que orei sozinho, pedindo a Deus que me desse forças para enfrentar aquilo. Lembrei das vezes em que, no meio da dor, abri a Bíblia e li as promessas de cura. Lembrei dos irmãos que, sem saber da minha luta, oravam por mim. E, acima de tudo, lembrei daquela noite no culto, quando Deus, em sua soberania, decidiu me tocar. Cheguei em casa e contei tudo à minha família. Minha mãe chorou de alegria. Ela, que conhecia tão bem o peso daquela doença, sabia o milagre que Deus havia operado em mim. Meu pai, um homem de poucas palavras, apenas me abraçou forte e disse: filho, isso é coisa de Deus. Não há outra explicação. Minha irmã, que me levará ao médico pela primeira vez, agora via o poder de Deus agindo na minha vida. Foi um momento de muita emoção, em que todos nós nos ajoelhamos e agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia. Nos cultos seguintes, compartilhei meu testemunho com os irmãos. Muitas pessoas vieram até mim, algumas com lágrimas nos olhos contando suas próprias lutas. Uma irmã, que sofria com problemas de tireoide, me disse que minha história a encorajou a buscar mais a Deus. Um jovem que estava desanimado com uma enfermidade na família, me pediu para orar com ele. Foi então que entendi que Deus não havia me curado apenas por mim, mas para que outros também fossem fortalecidos na fé. Hoje, passados alguns meses, continuo sem nenhum sinal da doença. Faço check-ups regulares e os médicos só confirmam: meus rins estão perfeitos. Não preciso mais de remédios para pressão, não sinto dores e tenho uma vida normal. Mas o mais importante não é a cura física, e sim a certeza de que Deus está no controle. Aprendi que mesmo quando não entendemos os caminhos dele, podemos confiar. Aprendi que a fé não é a ausência de medos, mas a decisão de crer mesmo quando tudo parece impossível. Às vezes, quando estou no culto e vejo alguém passando por uma prova, lembro da minha própria jornada. Lembro das noites de angústia, das dúvidas, das lágrimas. Mas também lembro da mão de Deus me sustentando, mesmo quando eu não percebia. E hoje, com o coração cheio de gratidão, posso dizer: Deus é fiel. Ele ouve as nossas orações. Ele sara. Não porque mereçamos, não porque sejamos perfeitos, mas porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Que este testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por lutas. Não desanime. Busque a Deus de todo o coração. Ele não falha. Pode ser que a resposta não venha no tempo ou da forma que esperamos, mas Ele conhece o que é melhor para nós. E quando menos esperarmos, veremos a sua mão poderosa agindo em nossas vidas, como Ele fez na minha. A Deus toda a glória, honra e louvor, pelo que Ele tem feito, faz e fará na vida de cada um de nós. Amém. Há algo que nunca vou esquecer: o cheiro do hospital. Aquele misto de álcool, remédios e comida fria que parece impregnar até a alma. Era ali, entre paredes brancas e corredores silenciosos, que eu passava horas esperando por exames, resultados, mais um diagnóstico que só piorava. Os médicos falavam com voz baixa, como se tivessem medo de assustar, mas eu já sabia. Doença policística renal, pressão alta descontrolada, a possibilidade de diálise no futuro. Cada palavra deles era como um peso a mais nas costas. Mas foi também ali, naquele lugar de dor, que aprendi a orar de verdade. Não eram orações bonitas, cheias de palavras certas. Eram gemidos, súplicas entrecortadas por lágrimas, às vezes só um silêncio pesado diante de Deus, porque nem sabia mais o que pedir. Mas Ele ouvia. Mesmo quando eu achava que minhas palavras não passavam do teto do quarto, o Espírito Santo intercedia por mim com gemidos inexprimíveis. E foi assim, na fraqueza, que comecei a entender que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem as tem. Uma noite, depois de mais um dia de exames, cheguei em casa esgotado. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me chamou para sentar ao seu lado. Ela não falou muito, só segurou minha mão e começou a orar em voz baixa. Não era uma daquelas orações longas e elaboradas, mas cada palavra saía do fundo da alma. Senhor, o Senhor sabe a dor do meu filho. O Senhor vê cada lágrima, cada noite sem dormir, mas o Senhor também sabe o plano que tem para ele. Dá forças, Senhor. E se for da tua vontade, toca neste corpo, como tocaste em tantos outros. Eu fechava os olhos e sentia uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo maior.
Era como se Deus mesmo estivesse ali, no quarto simples da nossa casa, nos envolvendo com sua presença. Os dias seguintes não foram fáceis. A doença ainda estava lá, os remédios continuavam, e as dores às vezes apertavam o peito de tão fortes. Mas algo havia mudado dentro de mim. Não era mais um desespero sem esperança, mas uma certeza quietinha, como uma chama pequena que não se apaga. Deus estava no controle. Comecei a frequentar os cultos com mais fé, não só como um dever, mas como um refúgio. Cada hino, cada oração, cada palavra lida da Bíblia era como um bálsamo para a alma. E foi num desses cultos, numa noite comum, que tudo mudou. Não tinha nada de diferente naquele dia. O templo estava cheio, os irmãos cantavam com fervor, e o irmão que presidia leu um texto sobre a fé que move montanhas. Eu estava sentado no banco, ouvindo, quando de repente senti algo estranho. Não era uma dor, não era um alívio físico ainda, mas uma certeza absoluta de que Deus estava ali, naquele exato momento, olhando para mim. Foi como se uma voz suave dissesse ao meu coração: confia em mim. Não ouvi palavras audíveis, não vi nenhuma luz, mas era real. Mais real do que qualquer exame, qualquer diagnóstico. E então, quando o irmão convidou os enfermos a se levantarem para a oração, eu me levantei. Não por obrigação, não por costume, mas porque algo dentro de mim sabia que aquele era o momento. Os irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre minha cabeça e começaram a orar. Não eram muitas pessoas, só alguns servos fiéis, mas a fé deles era tão forte que parecia encher o templo. Um irmão com voz firme disse: Senhor, Tu és o mesmo Deus que sarou os enfermos nos tempos bíblicos. Tu não mudaste. Toca neste irmão, restaura seus rins, e que a Tua glória seja vista. Outro irmão acrescentou: Pai, nós não pedimos por merecimento, mas pela Tua misericórdia. Faz aqui o que só Tu podes fazer. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um barulho. Foi um calor suave que começou nos meus pés e foi subindo, como se uma corrente de água morna estivesse passando pelo meu corpo. Senti as mãos dos irmãos tremendo levemente sobre minha cabeça, não de medo, mas de emoção. E de repente, uma paz tão grande invadiu meu ser que eu quase caí. Não chorei, não gritei. Só fiquei ali, de olhos fechados, sentindo a presença de Deus como nunca havia sentido antes. Quando abri os olhos, os irmãos estavam sorrindo, alguns com lágrimas nos olhos. Um deles me abraçou e disse: Irmão, Deus te curou. Eu sinto no meu espírito. Saí do templo naquela noite diferente. Não era uma euforia passageira, mas uma certeza profunda. Cheguei em casa e dormi como não dormia há meses. No dia seguinte, acordei sem dor. Não era um alívio temporário. Era como se algo tivesse sido tirado de mim. Fui ao médico na semana seguinte, mais por obrigação do que por necessidade, e quando os resultados saíram, o doutor ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, olhou para mim e disse: Não entendo. Os seus rins estão normais. Não há nenhum sinal da doença. É como se você nunca tivesse tido nada. Eu só sorri e disse: Deus é bom, doutor. Ele faz coisas que a medicina não explica. Mas a história não termina aqui, porque a cura física foi só o começo de uma jornada muito maior. Depois daquele dia, comecei a ver a vida com outros olhos. Antes eu reclamava de tudo, do calor, do cansaço, das pequenas coisas do dia a dia. Mas depois da cura, até as coisas simples se tornaram motivos de gratidão. Um copo d'água gelada, uma caminhada sem dor, uma noite de sono tranquilo, tudo isso passou a ser um lembrete de que Deus é fiel. E mais do que isso, passei a entender que a minha vida não era mais minha. Ela pertencia a Deus, e Ele tinha um propósito para ela. Comecei a participar mais ativamente dos cultos, não só como um espectador, mas como alguém que queria servir. Ajudei a organizar as reuniões de jovens, comecei a visitar irmãos enfermos, a orar com aqueles que estavam passando por provas. Não porque eu fosse melhor do que ninguém, mas porque tinha experimentado o poder de Deus de uma forma que não podia guardar só para mim. Uma vez, visitei um irmão que estava com câncer, já em estágio avançado. Ele estava fraco, mas seus olhos brilhavam quando falava de Deus. Segurei sua mão e contei o que o Senhor havia feito na minha vida. Quando terminei, ele sorriu e disse: Eu também vou ser curado. Não sei se aqui ou na glória, mas sei que Deus não me abandonou. Aquela fé simples me marcou profundamente. Também aprendi que a cura não é só física. Há feridas na alma que doem mais do que qualquer doença no corpo. Depois da minha cura, passei por momentos de dúvida. Por que eu e não outros? Por que Deus escolheu me sarar agora? Mas foi numa noite de oração sozinho no meu quarto que entendi. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não cura uns e abandona outros por capricho. Cada um de nós tem um caminho, uma prova, um propósito. Alguns são curados aqui, outros são levados para a presença dele, onde não há mais dor.
O importante é confiar que Ele sabe o que faz. Uma coisa que sempre me impressionou na congregação é como os irmãos se unem nas provas. Não é só um "estou orando por você" vazio, mas uma intercessão de verdade. Lembro de uma irmã que perdeu o marido num acidente. O templo ficou lotado no velório e por semanas irmãos iam à casa dela só para ficar em silêncio ao seu lado, orar, levar uma palavra de consolo. Não havia sermões longos, só amor. E foi ali, na dor daquela irmã, que viu o corpo de Cristo em ação. Não é uma igreja de palavras bonitas, mas de ações que mostram o amor de Deus. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi tecendo cada detalhe. Até as coisas que pareciam ruins, as noites sem dormir, as dores, os medos, foram usadas para me aproximar dele. Aprendi que a fé não é um sentimento passageiro, mas uma escolha diária de confiar, mesmo quando não vemos o caminho. E quando as dúvidas vêm, porque elas vêm sim, eu me lembro daquela noite no culto, daquela certeza que não veio de mim, mas do Espírito Santo. Lembro das mãos dos irmãos sobre minha cabeça, da paz que invadiu meu coração, dos exames que confirmaram o milagre. Às vezes pessoas me perguntam: como você sabe que foi Deus que te curou? Eu não tenho uma resposta complicada. Sei porque vivi. Sei porque antes havia dor, e agora não há mais. Sei porque os médicos não têm explicação. Sei porque a minha vida mudou. Mas mais do que isso, sei porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se ele sarou leprosos, cegos e paralíticos há 2000 anos, por que não faria o mesmo hoje? Há pouco tempo, uma moça jovem chegou até mim depois do culto. Ela estava com os olhos cheios de lágrimas e me disse: irmão, eu tenho a mesma doença que o senhor teve. Os médicos dizem que não tem cura. Mas depois de ouvir seu testemunho, eu acredito que Deus pode me curar também. Segurei suas mãos e oramos juntas. Não prometi nada, só disse que Deus é fiel e que Ele ouve as nossas orações. Quando terminamos, ela me abraçou e disse: obrigado por me dar esperança. Aquilo me fez lembrar de quando eu era aquele jovem assustado, buscando um sinal de que Deus não havia me esquecido. E hoje posso ser esse sinal para outros. Não sei o que o futuro reserva. Talvez novas provas venham, talvez a saúde falhe novamente um dia. Mas uma coisa eu sei: Deus não muda. Se Ele foi fiel ontem, será fiel amanhã. E se um dia a dor voltar, ou se a morte chegar, não vou temer. Porque a maior cura já foi dada, a cura da alma, o perdão dos pecados, a certeza da vida eterna. O resto, por mais difícil que seja, são só detalhes de uma jornada que termina na presença dele. Por isso, se você está lendo isso e está passando por uma luta, não desanime. Deus vê suas lágrimas. Ele ouve suas orações, mesmo as que você não consegue colocar em palavras. Ele conhece seu nome, conhece sua dor, e tem um plano para você. Pode ser que a resposta não venha como você espera, pode ser que demore, mas Ele não falha. E quando menos esperarmos, veremos sua mão poderosa agindo, como só Ele pode fazer. Que este testemunho não seja só uma história bonita, mas um lembrete de que Deus ainda opera milagres. Não porque mereçamos, não porque sejamos especiais, mas porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. A Deus toda a glória, honra e louvor, pelo que Ele tem feito, faz e fará na vida de cada um de nós. Que seu santo nome seja engrandecido hoje e sempre. Amém.